Olá, meu nome é Sérgio Henrique Faria. Sou o diretor-presidente do Estúdio da Mente e vou falar sobre um assunto que, embora faça parte do seu dia a dia e de boa parte de suas decisões, é desconhecido pela maioria das pessoas. Como o subliminar pode influenciar você. Está pronto? Imagine que você está confortavelmente instalado na poltrona do cinema e de repente sente uma vontade incontrolável de beber um certo refrigerante. Mais tarde, fica sabendo que durante o filme foram exibidas, sem que você percebesse, imagens que diziam: beba Coca-Cola. Imagine que, em outra parte, alguém vai a uma loja decidido a furtar alguns produtos, mas misteriosamente suas compulsões cleptomaníacas desaparecem depois de alguns instantes rodando pela loja. O segredo desta súbita honestidade está na música ambiente, que sussurra frases inaudíveis do tipo: roubar é errado. Imagine que outra pessoa, cansada de sofrer repetidas rejeições do sexo oposto, decide tratar sua insegurança ouvindo áudios de autoajuda. Nos áudios, por detrás das músicas esconde-se imperceptível uma voz que repete incessantemente: você é um poderoso imã para o sexo oposto. Um mês depois, essa pessoa já é dona de um indesejável currículo social. Todas essas citações têm algo em comum. Todas se baseiam na crença de que mensagens imperceptíveis ou abaixo do limiar da percepção, chamadas de mensagens subliminares, têm o poder de ditar comportamentos, curar maus hábitos, aumentar o consumo de um determinado produto ou, em resumo, manipular a mente das pessoas. Será que isso é verdade? Assim como a hipnose, as mensagens subliminares agem no inconsciente das pessoas. Mas como as mensagens subliminares se tornaram tão populares nos dias de hoje? Isso é o que vamos ver nos próximos slides. Primeiramente, o que é subliminar? Subliminar significa abaixo do limiar da percepção. Um som numa frequência mais alta do que o ouvido pode escutar, ou uma imagem tão rápida que o olho não possa captar, são exemplos de estímulos subliminares. Tudo começou em setembro de 1957, quando o especialista em marketing americano James Vicary convocou a imprensa para anunciar o lançamento de sua empresa, a Subliminal Projection Company, na qual era vice-presidente. Na conferência, Vicary revelou ter patenteado uma nova técnica de vendas chamada projeção subliminar, que consistia em utilizar um taquistoscópio, um dispositivo capaz de projetar imagens numa tela muito rapidamente, para exibir imagens entre os quadros de um filme durante uma fração de segundos. Como eram projetadas numa velocidade muito maior que o olho podia captar, estas imagens não eram vistas conscientemente, mas Vicary acreditava que elas atingiam diretamente o subconsciente. Para provar a eficiência de suas propagandas subliminares, Vicary divulgou o resultado do experimento que teria conduzido no cinema de New Jersey. Ao inserir as frases "Drink Coke" e "Eat Popcorn", tome Coca-Cola e coma pipoca, durante a projeção do filme em noites alternadas, ele teria aumentado em 57% as vendas de pipoca e em 18% as vendas de Coca-Cola às portas da saída do cinema.
A mídia debruçou ansiosa sobre a história. Deu a ela tratamento sensacionalista. Um dos artigos do Wall Street Journal, por exemplo, começava assim: esta história pode soar como se um disco voador espreitasse por detrás das cenas, mas você pode ter certeza que todos os personagens nesta novela são reais. O conto começa alguns meses atrás, quando vários homens silenciosos adentraram o cinema de New Jersey e montaram um estranho mecanismo junto ao projetor. Matérias como estas, carregadas de mistério e referências a contos de ficção científica, foram comuns e ajudaram a criar a aura fantástica em torno das mensagens subliminares que permanece até hoje. Ainda em 1957, o ano em que Vickrey anunciou seu experimento, surgiram as primeiras tentativas de replicar o efeito subliminar. A rede de televisão WTWO testou a técnica inserindo imagens que diziam: se você viu esta mensagem, escreva para a WTWO. A WTWO não reportou nenhum aumento na correspondência. No ano seguinte, o próprio Vickrey concordou em conduzir um experimento público na rede de televisão canadense. Uma imagem dizendo: ligue agora, foi inserida 352 vezes durante meia hora de programa, mas nenhum aumento nas ligações foi registrado. Os telespectadores, que sabiam que alguma imagem estava sendo subliminarmente exibida, mas não sabia qual, escreveram para a rede dizendo que haviam sentido uma vontade irresistível de apanhar uma cerveja ou de trocar de canal. Finalmente, em 1962, alarmado com a dimensão que a história recebeu, James Vickrey concedeu uma entrevista à revista Advertising Age, em que confessou ter sido pressionado pelos investidores a publicar resultados de experimentos que não tinha feito realmente. Vickrey disse: nós fomos forçados a divulgar a ideia da subliminaridade antes que estivéssemos realmente prontos. Nós não havíamos feito nenhuma pesquisa, exceto o mínimo necessário para registrar a patente. Eu tinha pouco interesse na companhia e uma pequena quantidade de dados muito pequena para ser significativa. A confissão de Vickrey esfriou o assunto, mas não o esvaziou. Em 1973, houve um renascimento do interesse pelo tema, com o lançamento do livro Subliminal Seduction. O ator Wilson Bryan Key acusava as agências de publicidade de usar mensagens subliminares em jornais, revistas e na televisão para aumentar suas vendas. No livro, Key faz várias afirmações bombásticas, dizendo, por exemplo, que as agências de publicidade gastam boa parte de seus recursos em pesquisa, desenvolvendo e aplicando estímulos subliminares, mas sem apresentar nenhum documento nem testemunhas, ilustradores, desenhistas, artistas gráficos ou nenhum profissional que admitisse nem anonimamente haver inserido deliberadamente mensagens subliminares em propagandas. Claro que, segundo Key, tudo estava sendo mantido em segredo pelas grandes corporações e pelo próprio governo. Por mais que as alegações de Key fossem desprovidas de evidência, elas revitalizaram o mito e o tornaram muito mais interessantes. Como resultado, em 1980, nos Estados Unidos, 78% da população pesquisada dizia já ter ouvido falar das mensagens subliminares e destes, 50% acreditavam que elas eram usadas comumente pela mídia. Quanto ao experimento da pipoca de Vickrey, este continua sendo usado por todos os que vendem o poder das mensagens subliminares, sem que ninguém se lembre ou se importe com o fato do próprio autor tê-lo desmentido. O que é
e o que não é subliminar. Já vimos que subliminar é abaixo do limiar da percepção, ou seja, coisas que os ouvidos não podem ouvir e os olhos não podem ver. Entretanto, muitos estudiosos consideram estímulos visíveis ou audíveis, mas não perceptíveis como subliminares. Exemplos: imagens sobrepostas ou em segundo plano. Aliás, em 2013, o SBT apresentou algumas propagandas de seus produtos Juquiti que piscam rapidamente durante a programação. Seria um exemplo. Em 2013, o físico americano Leonard Milodinov publicou um livro no qual reuniu pesquisas da neurociência e teorias da psicologia para debater como desenvolvemos comportamentos que julgamos automáticos. Segundo Milodinov, precisamos compreender o consciente e o inconsciente, onde temos o cérebro subliminar. De acordo com o autor, nosso cérebro subliminar influencia a maneira como nos vemos e aos outros, o significado que atribuímos aos eventos de nosso dia a dia, nossa capacidade de fazermos julgamentos e de tomar decisões. Esta figura representa nossos dois cérebros, o consciente, na parte de cima, e o inconsciente, na parte de baixo. Perceba que a parte de cima, onde nós conseguimos ver, perceber, a parte de baixo está oculta, mas é a maior parte, a parte que comanda. Numa manhã qualquer, por exemplo, queremos parar na agência do correio a caminho do trabalho, mas no cruzamento viramos à direita em direção ao escritório porque estamos atuando no piloto automático, ou seja, agindo de modo inconsciente. Depois, ao tentar explicar ao guarda de trânsito por que viramos numa esquina proibida, nossa mente consciente calcula a melhor desculpa, enquanto o piloto automático inconsciente cuida do uso adequado dos gerúndios, subjuntivos e artigos indefinidos para que nosso discurso seja expresso em boa forma gramatical. Se o guarda nos pedir para sair do carro, instintivamente nos posicionamos a cerca de 1 metro do guarda. Porém, se estivermos conversando com amigos, automaticamente ajustamos a separação para meio metro. A maioria de nós segue essas regras não explícitas de distância interpessoal sem jamais pensar a respeito, e nós sentimos desconfortáveis quando elas são violadas. Experiências passadas também interferem no presente. Muitas pessoas que passam por experiências ruins acabam registrando essas experiências em seu inconsciente. Por exemplo, quando ainda criança de colo, você presenciou sua mãe ser assaltada em um ponto de ônibus de uma rua escura. Essa criança, quando crescer, pode sentir uma rejeição ou um medo inexplicável de escuro ou andar de ônibus. O comportamento humano é produto de um interminável fluxo de percepções, sentimentos e pensamentos, tanto no plano consciente quanto no inconsciente. A noção de que não estamos cientes da causa de boa parte do nosso comportamento pode ser difícil de aceitar. Se você servir o mesmo vinho em uma taça de cristal ou em um copo de plástico e perguntar qual o melhor, invariavelmente o servido na taça vai parecer melhor. O seu cérebro subliminar pode mudar a sua percepção de sabor. Faça o teste. Em uma pesquisa, pessoas responderam a pergunta sobre o cinema em troca de um saco de pipoca e um refrigerante. O que a pessoa não sabe é que há 2 tamanhos de saco de pipoca, mas os 2 são tão grandes que é impossível comer todo o conteúdo, e que há 2 sabores, o que os participantes depois definiram como bom,
ou de alta qualidade, e um como rançoso, empapado ou terrível. Também sabiam que, na verdade, estão participando de um estudo científico para medir o quanto vai comer de pipoca e por quê. Agora, aqui vai a questão que os cientistas estavam estudando. O que teria mais influência na pessoa que come pipoca, o sabor ou a quantidade? Para abordar essa questão, eles distribuíram 4 combinações de pipoca e de embalagens. Alguns espectadores receberam pipocas boas no saco menor, outros ganharam pipocas boas no saco maior, pipocas ruins no saco menor e pipocas ruins no saco maior. O resultado? As pessoas parecem decidir o quanto comem baseadas tanto no tamanho da embalagem quanto no sabor. Outros estudos apoiam o resultado, mostrando que dobrar o tamanho de uma embalagem de salgadinho aumenta de 30% a 40% o seu consumo. Os sujeitos não disseram a si mesmos: esta pipoca está com gosto horrível, mas tem muita pipoca, então vou me empanturrar. Na verdade, pesquisas como essa confirmam que os publicitários há muito já desconfiavam que fatores ambientais como o formato da embalagem, tamanho, porção e descrições no menu nos influenciam de modo inconsciente. Elementos ambientais têm uma influência poderosa e inconsciente, não só quando escolhemos comer, mas também no sabor da comida. Por exemplo, vamos supor que você não coma só no cinema, mas também vá a um restaurante. Às vezes, há restaurantes que oferecem mais do que o menu básico, com vários tipos de hambúrgueres. Esses restaurantes mais elegantes costumam escrever no menu termos como pepino crocante, purê de batata aveludado e beterrabas grelhadas sobre leito de rúcula. Como se os outros restaurantes o pepino fosse troncho, o purê de batata tivesse textura de algodão e as beterrabas viessem nadando em óleo. Será que um pepino fica mais crocante com outro nome? Será que um cheeseburger com bacon se torna comida mexicana se for apresentado em espanhol? Será que uma descrição poética pode fazer com que um macarrão com queijo deixe de ser um simples macarrão para se transformar em uma iguaria? Estudos mostram que descrições floreadas não apenas levam as pessoas a pedir comidas descritas poeticamente, como também as levam a classificar esses pratos como mais gostosos que pratos idênticos com uma descrição genérica. Um experimento recente mostrou que as pessoas são capazes de pagar 40% a 61% a mais por um item de junk food se estiverem diante do verdadeiro artigo, e não de sua representação em texto ou imagem. O estudo também descobriu que se o item for apresentado atrás de uma vitrine, sem estar disponível a toque, o desejo de pagar se equipara aos níveis da exposição de texto ou imagem. Nesses estudos, as pessoas foram fortemente influenciadas por fatores irrelevantes, que falam aos nossos desejos e motivações inconscientes. No estudo sobre vinhos, foram colocados 4 vinhos franceses e 4 alemães dos mesmos tipos, com os mesmos preços nas prateleiras de um supermercado na Inglaterra. Em dias alternados, tocavam-se canções francesas ou alemãs no aparelho de som no alto da prateleira onde estavam dispostas as garrafas. Nos dias em que tocava música francesa, 77% dos vinhos comprados eram franceses, enquanto nos dias da música alemã, 73% dos vinhos eram alemães. Nitidamente, a música foi um fator crucial no tipo de vinho que os consumidores escolheram comprar. Mas quando indagados se a música tinha influenciado sua escolha, só um comprador em cada 7 respondeu que sim. As pessoas pensam que apreciam um produto com base nas qualidades, mas sua vivência também se baseia no marketing do produto. Por exemplo, uma mesma cerveja descrita de maneiras diferentes,
rotulada com diferentes marcas ou com preços diferentes, pode ter gosto bem diferente. O mesmo se aplica ao vinho, embora as pessoas prefiram acreditar que tudo está nas uvas e na perícia do vinicultor. Estudos já mostram que quando os vinhos são degustados às cegas, existe pouca ou nenhuma correlação entre o gosto e o preço, mas que há uma correlação quando não são degustados às cegas. O mesmo efeito foi demonstrado nas guerras entre a Coca-Cola e a Pepsi, só que relacionado à marca. Esse efeito há muito ganhou o nome de paradoxo Pepsi, referindo-se ao fato de que a Pepsi quase sempre vence a Coca-Cola em testes às cegas, ainda que as pessoas pareçam preferir a Coca-Cola quando sabem o que estão tomando. Todas essas lições não ter nada a ver com Pepsi ou vinhos, significam que o que vale para bebidas e marcas também é verdade para as maneiras como vivenciamos o mundo. Tanto os aspectos explícitos da vida, quanto os implícitos, conspiram para criar a nossa experiência mental, o gosto. A palavra-chave aqui é criar. Nosso cérebro não está apenas gravando um sabor qualquer, ele está criando a experiência. Outro exemplo. Temos várias marcas de água mineral no mercado. As garrafinhas, vias de regra, possuem o mesmo padrão de tamanho e cor. Uma marca resolveu inovar e fazer garrafas azuis para água sem gás e rosas para água com gás. Essa nova marca se esgotou rapidamente nos mercados da região. Por quê? As pessoas sabiam que dentro dela existia a mesma coisa: água. Tudo o que vemos é ilusão. A realidade vai se formar em nossa mente, moldada por uma série de fatores: nossas crenças, convicções, valores, experiências, que vão gerar estados, representações internas, fisiologia e influenciar o nosso comportamento. Imaginação ou razão? Em uma batalha entre a imaginação ou razão, quem você acha que ganha? Vou te falar. A imaginação. Por exemplo, veja um banco como este que você está vendo a moça caminhar. Qualquer um de nós caminharia tranquilamente sobre este banco, certo? Agora imagine uma tábua com essa mesma espessura, suspensa entre dois prédios. Você teria coragem de passar por cima dela? Provavelmente não. E se passasse, talvez caísse, porque o medo seria tão forte que talvez derrubasse você. Interessante, não é? Nosso inconsciente não só interpreta os dados sensoriais, ele os realça. E isso é necessário, pois os dados que nossos sentidos transmitem são de qualidade muito baixa e precisam ser consertados para ser úteis. Por exemplo, o chamado ponto cego é uma lacuna nos dados que nossos olhos fornecem, um ponto atrás do globo ocular onde se encontra a ligação entre a retina e o cérebro. Isso cria uma região morta no campo de visão dos olhos. Em geral, nem percebemos isso, pois nosso cérebro completa a imagem baseado nos dados obtidos da área ao redor. Mas é possível arquitetar uma situação artificial em que essa lacuna se torna visível. Vamos lá, você está vendo essa fileira de números? Feche seu olho direito com a mão. Olhe para o número 1 do lado direito da linha. Depois você vai aproximar ou afastar a sua cabeça da tela até perceber que a carinha feliz desaparece. Este será o ponto cego. Então, basta fazer este exercício e você vai perceber que a carinha vai desaparecer. Interessante, não é? Você pode se lembrar de algum importante jogo de basquete no colégio
no qual você marcou 4 pontos. Mas anos depois, talvez você se lembre que o número era 14. Por quê? Você usa moedas todos os dias há anos, mas você consegue descrever em detalhes uma moeda de R$1? Difícil, não é? Só percebemos e guardamos aquilo que prestamos atenção ou que repetimos. A emoção é a melhor forma de prestar atenção. Por exemplo, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro do ano passado? Você se lembra? Difícil, não é? Agora, e se eu perguntar para você, o que você estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Esse dia te traz alguma lembrança? A maioria das pessoas se lembra que houve o atentado nas Torres Gêmeas e naquele dia estavam fazendo determinada coisa. Como se lembram de algo que aconteceu em 2001 e não se lembram de algo que aconteceu no ano passado? Porque esse fato veio com uma emoção forte. Nosso inconsciente também ajuda a interpretar as pessoas. O corpo fala. Estudo de microexpressões faciais são muito interessantes. Qualquer um pode fingir um sorriso. É verdade que podemos, conscientemente, exibir um sorriso ou qualquer outra expressão usando os músculos de rosto de um jeito que estamos acostumados a fazer. Pense no que você faz quando quer tentar causar uma boa impressão numa festa, mesmo que esteja se sentindo infeliz. Mas nossas expressões faciais são também regidas de forma subliminar, por músculos sobre os quais não temos controle consciente. Duas pessoas com perfis e imagens diferentes simulam pequenos furtos ou tentam abrir o carro com uma micha. E o que acontece? Aqui você percebe como a sua imagem interfere subliminarmente. Uma delas quase nunca é percebida. A outra, além de ser quase sempre percebida, é denunciada, xingada e julgada pelas pessoas como um bandido que já aprontou muitas dessas. Você também escolhe seu exemplo subliminarmente, inconscientemente. Vamos dizer que você é fumante. Se você deseja parar de fumar, vai procurar exemplos de pessoas que morreram com câncer de pulmão, por exemplo. É um bom motivo para você parar de fumar. Entretanto, se você deseja continuar fumando, apesar das críticas e alertas pela sua saúde, acaba citando exemplos de famosos fumantes que viveram bem até os 100 anos, como é o caso de Oscar Niemeyer. E o placebo? Famoso efeito placebo. Placebo é algo sem valor terapêutico, mas que pode fazer uma pessoa se sentir melhor. Esperar que algo aconteça faz realmente acontecer. Estranhamente, a intensidade do efeito pode mudar. O mesmo placebo pode diminuir metade da dor que uma aspirina. Ao mesmo tempo, pode diminuir metade da dor que a morfina. Como a morfina é muito mais forte? Dizer que um placebo reduz a dor faz reduzir a dor. Dizer que um placebo aumenta a dor faz aumentar a dor. Acreditar que um placebo fará sentir melhor o fará sentir melhor, e vice-versa. Alguma semelhança com a hipnose? Placebo não são apenas comprimidos. Podem ser cremes, injeções, cirurgias ou bebidas. Até mesmo um botão pode ser um placebo. Quando você aperta o botão do semáforo de pedestres, faz você sentir ou achar que está no controle. O efeito do placebo é maior quando o comprimido é maior. Ou se você tomar 2 ao invés de 1, ou 2 por dia ao invés de 1 a cada 2 dias. Geralmente, uma cápsula é mais potente que um comprimido, uma seringa mais forte que a cápsula, e uma cirurgia pode ser mais forte ainda. Um comprimido simples é menos eficiente do que um com marca. Um em desconto
funciona menos que um caro. Aliás, por que preferimos o original ao genérico? Uma caixa simples funciona menos que uma toda decorada. Placebos azuis são melhores como calmantes. Vermelhos são melhores estimulantes. E placebos podem até causar dependência psicológica. O placebo é tão poderoso que já é utilizado no esporte. E há quem já peça o seu banimento. O que importa é a crença que as pessoas colocam nele. A mente cria o medicamento. Os cientistas mostraram o filme de um jogo a 2 grupos de torcedores e pediram que eles anotassem cada falta que percebessem, especificando se eram graves ou leves. Os torcedores do time A viram o time B cometer 2 vezes mais infrações que seu próprio time, enquanto os torcedores do time B contaram mais ou menos o número igual nos 2 times. Os torcedores do time B classificaram a maioria das faltas do time A como graves, mas poucas foram graves em seu time. Os torcedores do time A classificaram umas poucas de suas próprias faltas como graves, mas viram metade das do time A como tal. O mesmo aconteceu quando perguntado se o outro time estava jogando de maneira mais suja ou violenta. Conclusão: a maneira como as pessoas analisam evidências está relacionada com o seu interesse velado. O tema percepção subliminar é tanto curioso, fascinante quanto controverso. Pesquisas não comprovam que apresentar mensagens subliminares escondidas em propagandas e músicas fazem algum efeito. Por outro lado, elementos ambientais, crenças, interpretações e percepções podem influenciar de maneira importante suas decisões. E você, o que pensa sobre isso? Das centenas de decisões que você toma todos os dias, quais sofreram influências subliminares? Pense. Caso você deseje fazer contato para palestras, cursos ou atendimentos, meu e-mail é estudiodamente@gmail.com. Visite meu blog sergiohenriquefaria.blogspot.com.br. Até mais!